Olá, eu me chamo Elben Wagner e vamos trabalhar sobre introdução a ondas. Vamos embora. Primeiramente, ao conceito de onda. Onda é um movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. Nesse movimento, apenas a energia é transferida, não havendo transporte de matéria. Gente, no conteúdo de onda é necessário você prestar bem atenção no que consiste a onda. Presta atenção no conceito. Onda é um movimento causado por perturbação que se propaga através de um meio. Nesse movimento, apenas a energia é transferida, não havendo transporte de matéria, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo sobre esse conceito de onda. Um gatinho em uma boia nas ondas do mar. Aqui, ó. Percebe comigo nesse desenho aqui que eu tenho a onda se movimentando para o lado direito. A onda ela passa pelo gatinho. O gatinho sobe conforme a onda e desce conforme a onda, e a onda continua andando para a direita. Nesse conceito, perceba comigo que o gato apenas vai para cima e para baixo, como neste movimento aqui feito de maneira simples. Percebe comigo que o eixo aqui, ó, neste eixo aqui, a bola simboliza o gatinho. Ele apenas sobe e desce acompanhando o movimento da onda que é para a direita. Percebe comigo que não há o transporte de matéria. A onda, quando passa, não desloca o gatinho para a direita. O gatinho apenas acompanha a onda, subindo e descendo no movimento da onda. Mas quando a onda passa pelo gatinho, não transporta o gatinho, não leva o gatinho junto com ela. Gente, um conceito interessante. Se por acaso a pessoa pudesse colocar a mão aqui, ó, colocava a mão aqui do lado da onda, né? E empurra a água para a direita. Se você está, por exemplo, assim, numa vasilha, você está numa panela, você está numa tigela, e essa tigela está cheia de água, e você pega, por exemplo, aqui a tua mão, e você empurra a água para a direita, deslocando, por exemplo, o gatinho para esse lado daqui, para o lado direito, você poderia dizer, professor, isso aqui não é onda. Se eu colocar a mão na água e empurrar a água para a direita, o objeto que está na água, por exemplo, se fosse o gatinho, ele seria deslocado também para a direita. Presta atenção que você vai pegar a matéria, a água, você vai pegar uma porção de água e você vai empurrar a água com a tua mão. Isso não é onda, gente. Você está deslocando a massa de água para a direita. E, logicamente, quando você empurrar a massa de água para a direita, o gatinho vai junto com a massa de água. Aí você deslocou a água para a direita. Foi por isso que o gatinho foi junto, porque você deslocou a água para a direita. Você não está provocando onda, você está deslocando matéria. É a mesma coisa, se fosse areia, você coloca a mão na areia e empurra a areia para a direita. Isso não é onda, você está deslocando a matéria. Onda é esse exemplo aqui do gatinho. A onda do mar, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, é o exemplo do gatinho. Se você pegar e olhar, a onda passa devagar, tá, para a direita, e o gatinho permanece no mesmo lugar, ele não é deslocado, ele apenas acompanha o movimento da onda para cima e para baixo, mas a onda vai embora para a direita. Tá bom? Então, por exemplo, se você tivesse aqui o gatinho no mar aberto, isso aqui eu estou te falando um exemplo aqui numa superfície de uma piscina, superfície de um lago, que a água é parada, tá? A maré, a onda quando passa, não desloca o gatinho, mas não vai confundir a onda, tá, com, por exemplo, o náufrago. O náufrago está no mar aberto, né? E no mar tem muito vento, tem muita corrente de ar. E esse ar acaba deslocando a pessoa, né? Por exemplo, se fosse o gatinho ou uma pessoa no bote salva-vida, essa massa de ar acaba empurrando, soprando a pessoa em lugares assim distantes, né?
E é por isso que a pessoa às vezes é naufragada no oceano, que tem aquele movimento todo da água, e ela é deslocada para, por exemplo, uma praia. Tá bom? Não vai confundir esse tipo de conceito com o da onda. A onda é apenas um movimento calmo, tá? De uma maré, por exemplo, de uma superfície de um lago, e não desloca a matéria. Tá bom? Apenas a energia passa por esse caminho. Quanto à direção de propagação, temos ondas unidimensionais, temos ondas bidimensionais, temos ondas tridimensionais. Vamos começar com ondas unidimensionais. Qual é o conceito de ondas unidimensionais? Ondas unidimensionais, quando se propaga ao longo de uma única dimensão. Exemplo, uma corda ou a torcida fazendo ola. Gente, eu tenho aqui uma corda, eu provoco uma onda e esta onda ela se desloca para a direita. Percebe comigo que a onda aqui, ó, a onda que é provocada aqui, ela só vai para a direita, só vai para uma única direção. Isso é exemplo de uma onda unidimensional, porque só vai para frente. Outro exemplo aqui são as pessoas em pé numa fila fazendo ola, né? Fazendo ola, né, como nós chamamos, né? A ola é isso aqui, ó. A pessoa sobe e desce e esse movimento parece que se propaga ao longo das pessoas. A ola, ela se movimenta para a direita, tá bom? Percebe comigo que só vai para a direita, não vai mais para nenhum outro caminho o movimento dessas pessoas subindo e descendo, tá bom? A ola é esse movimento aqui que faz isso aqui, ó, que é uma onda. Então, isso é um exemplo de uma onda unidimensional, porque a ola só vai para a direita. Ondas bidimensionais, quando se propaga ao longo de duas dimensões. Exemplo, a onda provocada na superfície de um lago. Eu tenho aqui o lago, não é o mar, porque tem vento, tem provocação de matéria. Não é o oceano, porque tem muito vento também, tem muita, essas ondas deslocam matéria. Não, é um lago, que não tem interferência brusca dessa corrente de ar, nem desse deslocamento de água. Tá bom? Se você jogar uma pedra no meio do lago, tá? O que vai acontecer? Você vai provocar uma onda. E essa onda, presta atenção que essa onda se desloca para o lado e para o outro e se desloca para frente e para trás, tá bom? Eu tenho uma dimensão aqui e tenho duas dimensões. Nesse movimento aqui, ó, exemplo, de novo, ó, você joga a pedra no meio do lago e você provoca uma onda. A onda se desloca, por exemplo, para frente e também ela vai para trás. Mas a onda também se desloca, presta atenção, ó, ela se desloca para um lado e para o outro. Eu tenho aqui uma dimensão, duas dimensões. Tá bom? Tranquilos até aí? Então eu tenho nesse desenho aqui, vamos supor, eu tenho dois eixos, são duas dimensões. Tá bom? Ondas tridimensionais, quando se propaga ao longo de três dimensões. Exemplo, a onda luminosa e a onda sonora. Gente, quando eu tenho uma lâmpada, a lâmpada ela ilumina tanto o teto, a lâmpada ilumina tanto o teto, ela ilumina para um lado, ilumina para o outro, ilumina para frente e ilumina para trás. Ela ilumina para todas as direções. Então, a lâmpada, a onda luminosa, é um exemplo de uma onda tridimensional. A mesma coisa acontece quando você está ouvindo música no microsystem ou quando você está falando ou cantando. Quando você está falando ou cantando, a pessoa que estiver do teu lado, ela vai ouvir. Quem estiver do outro lado também vai ouvir. Quem estiver na tua frente vai ouvir. Quem estiver atrás de você vai ouvir. Agora, se tiver uma pessoa
pendurada aqui no teto, olhando você cantando a música, essa pessoa também vai ouvir. Então, se ela estiver em cima ou se a pessoa estiver embaixo, tá bom? Se tivesse um buraco aqui no solo e tivesse uma pessoa lá embaixo olhando você cantar, essa pessoa também iria ouvir você cantar ou você falando. Então, a onda sonora, ela se propaga em todas as direções. É um exemplo de onda tridimensional. Quanto à direção de vibração, presta atenção. A vibração, ó, eu tenho aqui a pessoa segurando uma mola. E a pessoa segurando a mola, ela vibra para cima e ela movimenta também, ela vibra para baixo. Mas presta atenção que o movimento da onda é para a direita. Toda vez que eu tenho a vibração ocorrendo para cima e para baixo, e a onda vai para a direita, né? Ela vai só para uma direção, tá? Para frente também poderia ser. Toda vez que eu tiver isso aqui, é um exemplo de uma onda transversal. Grava isso. Toda vez que o movimento da onda for para frente, por exemplo, mas a vibração ocorre para cima e para baixo, isso aqui é um exemplo, tá? De ondas transversais. O que são as ondas transversais? São aquelas em que a direção do movimento vibratório é perpendicular à direção de propagação. Por que ele diz perpendicular? Gente, perpendicular é isso aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus. Isso é perpendicular. Uma coisa está na vertical, a outra está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Então, grava isso. Eu não quero que você grave que forma 90 graus. Eu quero que você grave isso aqui. Quando a vibração for para cima e para baixo e a onda vai para frente. É isso que eu quero que você grave. Tá? Toda vez que você tiver o exemplo desse jeito aqui que eu mencionei agora, isso aqui é um exemplo de uma onda transversal. Tá bom? A gente está falando da vibração, a gente está falando de como ocorre o movimento dessa onda. Então, tem que levar em consideração o movimento dela, que é para frente, mas a vibração foi para cima e para baixo. Vamos lá. Ondas longitudinais. Eu tenho aqui a mola, de novo a mola, mas presta atenção por um detalhe. A vibração dessa vez não é para cima e para baixo. A vibração dessa vez é para frente e para trás. E a onda, para onde ela está se movimentando? Ela se movimenta para frente. Olha lá o exemplo, presta atenção. A vibração ocorre para frente e para trás e a onda vai para frente. Tá bom? Presta atenção para esse movimento aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de onda longitudinal. O que são as ondas longitudinais? São aquelas em que a direção do movimento vibratório coincide com a direção de propagação da onda. Tudo bem? Vai gravando esse movimento. Agora, o que são as ondas mistas? Gente, a onda mista é porque tem os dois movimentos. Ele tanto é transversal quanto é longitudinal. Exemplo, a onda do mar. A onda do mar é um exemplo disso. Está aqui as ondas aqui, ó. Tenho aqui o movimento do mar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Bem especificamente para você enxergar melhor. Eu tenho exemplo aqui o patinho em cima do rio, do oceano ou do rio. Presta atenção que a onda ela está indo para frente. Presta atenção. Eu falei para você que quando a vibração é para cima e para baixo e também o deslocamento da onda é para frente, isso aqui é um exemplo de onda transversal. Mas eu falei também para você que quando você tem para frente e para trás o movimento vibratório, mas a onda também vai para frente, isso aqui é um exemplo de onda longitudinal. Presta atenção. Aqui, ó, aqui é o movimento da onda. Aqui é o movimento da onda. Tá aqui.
esse aqui é o movimento da onda. A onda está indo para frente. Presta atenção. O patinho, ele sobe e o patinho, ele desce. E a onda está indo para frente. Isso aqui é um exemplo de onda transversal. Mas também, presta atenção, mas também eu tenho outro movimento. Eu tenho o seguinte, eu tenho o patinho ele indo para frente e eu tenho o patinho indo para trás. E a onda vai para frente. Isso também é um exemplo de longitudinal. Então, o patinho tem os dois movimentos. Significa dizer que a onda do mar, a onda do oceano, é um exemplo de ondas mistas, porque tem os dois movimentos. Tá? Tudo bem até aí? Olha aqui o exemplo aqui, ó, das partículas. Aqui é o exemplo das partículas. Olha a partícula de água subindo e descendo e a partícula de água indo para um lado e para o outro. Mas a onda ela vai para frente, ela vai para a direita. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Quanto à natureza, a onda pode nascer de duas formas. Ou a onda ela nasce mecânica ou a onda ela nasce eletromagnética. São dois conceitos diferentes. É o nascimento dela, é a natureza dela. Ondas mecânicas resultam de deformações provocadas em meios materiais elásticos, transportando apenas energia mecânica. Por isso, ondas mecânicas não se propagam no vácuo, mas apenas na matéria. Exemplo de ondas mecânicas. Nós temos as ondas provocadas em cordas, nós temos as ondas na superfície de um líquido, pode ser o mar, pode ser o oceano. Nós temos as ondas sonoras, que você pode cantar, você pode falar. Temos o terremoto, que são chamados de abalo sísmico, que é quando o solo, o chão treme. Tá? E temos as ondas em molas, também são exemplos de ondas mecânicas. Vamos lá. Quanto à propagação, presta atenção. Eu tenho um meio ar, eu tenho um meio líquido e tenho um meio sólido. A onda ela pode passar pelo ar, a onda pode passar pelo líquido, a onda pode passar pelo meio sólido. Aonde a velocidade dela é mais alta, a onda tem sua velocidade mais alta no sólido. Presta atenção aqui no detalhe. Ó. Quando a onda passa pelo grafite, ela passa muito rápido. Agora, quando a onda passa pela água, né, ela passa um pouco rápido. E quando ela passa pelo ar, ela vai mais devagar. Presta atenção nos três movimentos. No sólido é mais rápido. No líquido é mais ou menos, né, um pouco rápido. E no ar é mais lento de todos. Tudo bem até aí? Então vai gravando isso. Ondas mecânicas, exemplos. Eu tenho a onda provocada na corda. Presta atenção que a onda, quando é provocada aqui, ó, ela vai embora aqui para a direita. Porque essa onda aqui, essa onda na corda é chamada de onda mecânica. É que para essa onda acontecer é necessário a corda. Tá? E a corda é matéria. A corda é feita de matéria. É um meio material. Tudo bem? Então, a onda numa corda é uma onda mecânica. Ondas mecânicas precisam de matéria para existir. Ondas mecânicas precisam de matéria para se propagar, para caminhar, para andar por cima dela, né? Para ocorrer. Outro exemplo. As ondas em molas. Percebe aqui que a pessoa provoca aqui a onda. Tá? Mas para essa onda existir, é necessário a mola. E a mola é palpável, você consegue segurar, você consegue tocar a mola. Então, é um meio mecânico, é um meio material. É um exemplo de onda mecânica. Outro exemplo são as ondas, né? No mar, nos oceanos, no rio, quando você vai tocando na superfície da água e você vai provocando onda. Para essa onda existir aqui, ó, é necessária a água, é necessário o líquido para que ocorra. Tem que ter a água, tem que ter o líquido para que ocorra, tá bom? É um exemplo de onda mecânica.
O terremoto, o abalo sísmico, é um exemplo de onda mecânica. Você tem aqui duas placas tectônicas. São duas placas de terra que formam o planeta Terra, por exemplo. Quando eles se encostam, quando eles tremem, presta atenção que esse tremor é espalhado por toda a superfície, até chegar aqui em cima, onde a Terra treme toda, tá? Aí se tiver casa, se tiver prédio, se tiver outras coisas, vai tremer tudo. E se as coisas não forem construídas de uma forma bem, vamos supor, robusta, né? Pode cair, né? Normal. Então o terremoto é necessário ter o chão, é necessário ter o solo para acontecer, tá bom? O terremoto, também chamado de abalo sísmico, é um exemplo de onda mecânica. Tem que ter o solo, o chão para acontecer. Quando você canta, tá? Cantar, falar, né? Ouvir uma música, essas coisas assim, cara, o som é um exemplo de onda mecânica. Apesar de você não enxergar, aqui no redor da menina tem inúmeras partículas de oxigênio, nitrogênio, poeira, sujeira, um monte de partícula em torno dela, oxigênio, nitrogênio. E para essa onda se espalhar e a pessoa ouvir, é necessário ter essas partículas para que a onda comece a se propagar e ela vai cada vez mais longe, tudo bem? Por isso que a onda sonora é um exemplo, tá, de onda mecânica. Falando ainda de onda sonora, eu tenho aqui o ouvido humano. Aqui eu tenho as moléculas que estão em torno da pessoa, ao redor da pessoa. Gente, nós não estamos enxergando, mas ao nosso redor tem inúmeras partículas. Partículas de sujeira, de poeira, de nitrogênio, oxigênio, CO2, né? E assim vai embora, são inúmeras partículas. Quando você tem um alto-falante, emitindo uma música, essa música aqui, esse alto-falante, ele vibra as partículas ao redor. Essa vibração vai sendo transmitido de partícula para partícula, a vibração, e chega no teu ouvido. No teu ouvido, quando esse som chega aqui no teu ouvido, o que acontece? Ele vai passar por alguns, vamos dizer assim, órgãos, né? Alguns mecanismos do corpo humano, vamos supor, melhor explicando, né? Para que você possa codificar isso e transformar em um impulso eletrônico para o seu cérebro fazer a codificação desse impulso e transformar em algo entendível para você, tá? Então o som passa pela vibração das partículas, de partícula em partícula chega aqui no tímpano. Então essa vibração é percebida pelo tímpano e é transmitida através do martelo, da bigorna, do estribo, e vai chegar também na cóglea, aonde essas vibrações são transformadas em impulso, né, eletrônico, né, e é mandado para o teu cérebro. Aí o teu cérebro faz a codificação da letra A, B, C, D, forma as palavras e esse som tem significado para ti. Você consegue me entender, porque você aprendeu desde cedo que cada som tem um significado. O A, o B, Ba, Bé, Ma, Mé, Mi, entendeu? Aí formando palavras como cadeira, mesa. Então todo esse aprendizado que você aprendeu com os sons, o teu cérebro assimilou cada som desse e colocou um significado. E eu vou falando para você e você vai entendendo, porque desde criança você aprendeu dessa forma, essa codificação. Tá bom? Aí não esqueça, a onda sonora ela precisa de matéria para se propagar. Senão ela não se propaga, ela não chega onde deva chegar. Ainda continuando sobre onda sonora. Gente, quando você está no planeta Terra, está aqui o planeta Terra, tá? Está aqui o planeta Terra. Quando você está no planeta Terra, nós temos aqui oxigênio. Nosso oxigênio são inúmeras partículas que existem no planeta. A gente vive num oceano de partículas. Você não enxerga, você não percebe, mas tem inúmeras partículas ao nosso redor. Partículas principalmente de oxigênio, que nós precisamos para respirar, né? Partículas como oxigênio, nitrogênio, poeira, CO2 e assim vai embora. São inúmeras partículas. E essas partículas vibram com as nossas cordas vocais. E isso é transmitido
de partícula, essa vibração é partida de partícula em partícula até chegar na pessoa. E essa pessoa acaba escutando o som, percebendo o som, e ela ouve, tá bom? Agora, quando você está aqui fora do planeta Terra, você está no espaço não tem essas partículas que eu estou mostrando para você. No espaço não tem partícula. Então, quando a pessoa tenta falar, o som não chega na outra pessoa. Ela não percebe o que você está falando, porque o som não chega lá do outro lado, porque não tem partícula. É por isso que quando tem um planeta e um meteoro, tá? Tem um planeta e o planeta é atingido por um meteoro e coisas do gênero, ele bate no planeta e faz um barulho imenso. Só que você não ouve esse barulho. Por quê? Porque no espaço o som não se propaga, então logo você não escuta nada, tá bom? Ah, professor, e por que as pessoas, que é o astronauta, ele consegue ouvir a outra e se comunicar com a outra pessoa? Porque essas pessoas usam um capacete. Quem é astronauta, ele usa um capacete. E nesse capacete tem um microfone e tem lá um alto-falante no ouvido. E aí um consegue se comunicar com o outro, tá bom? Mas não é porque eles estão falando de maneira natural, assim, no vácuo, não. É por causa do microfone que um consegue ouvir o outro, tá bom? Quanto à natureza, agora vamos falar das ondas que nascem como eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Resultam de vibrações de cargas elétricas, transportando energia sob a forma de quanta. Quanta para nós, a palavra quanta significa pacote de energia. Por isso, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em alguns meios materiais. Exemplo de ondas eletromagnéticas: as ondas luminosas, que é a luz, a onda de rádio, de TV, de internet, o micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-y, raios cósmicos e assim vai embora, tá? Aí eu coloquei aqui para você um exemplo de uma lanterna. Tá aqui a lanterna. Quando você liga a lanterna, a lâmpada tem um filamento, né? Vamos supor aqui, tá aqui o filamento da lâmpada, tá aqui o filamento, tá? E quando você liga o sistema, você faz com que a corrente elétrica passe por esses fios, passe por esse filamento e faz com que o elétron, a partícula, comece a vibrar. Quando a partícula começa a vibrar, ela gera o que nós chamamos de onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética é formada com duas ondas. É uma onda formada por duas. Eu tenho aqui em cima a onda magnética e tenho de azul aqui, ó, nessa lateralzinha aqui de azul, o campo elétrico. Eu tenho um campo magnético e um campo elétrico. E a união da onda magnética e da onda elétrica, eu tenho uma onda eletromagnética. Tudo bem? Tranquilos até aí? Então, a partícula vibra com a energia e essa partícula, quando ela está vibrando, ela emite uma onda eletromagnética no espaço, ao seu redor. Quanto à natureza da onda. Exemplo de ondas eletromagnéticas. Falei para você sobre a luz, né? Eu tenho uma lanterna iluminando aí, né? Essa luz, essa luminosidade é causada por uma onda eletromagnética. Eu tenho o Sol iluminando o planeta Terra. Lembre, eu falei para você que a luz não precisa, a onda eletromagnética não precisa de matéria para se propagar. Exemplo disso foi que eu falei para você, que lá no espaço não tem partícula, mas mesmo assim o Sol consegue iluminar a Terra todos os dias. A luz do Sol, que está a bilhões e bilhões de quilômetros, consegue chegar na Terra. E no espaço não tem matéria. Então, as ondas eletromagnéticas não precisam de matéria para se propagar. Eles chegam onde devem chegar mesmo. Outro exemplo de ondas eletromagnéticas é a onda de rádio, a onda de TV. Tanto a televisão quanto os microsystems, os rádios, eles têm uma antena que é para fazer a captação dessa onda eletromagnética. E os equipamentos fazem a codificação, transformando isso em som e imagem na TV e, se for no rádio, em som. Essa codificação.
né, que é recebida, captada por ondas eletromagnéticas que você não enxerga, mas está sendo transmitido. Outro exemplo é quando você tem um notebook, você tem um celular, você tem um computador e você tem uma internet Wi-Fi lá na tua casa. Aí você tem lá a internet, ela também é transmitida por ondas eletromagnéticas, né, e chega através dos seus equipamentos eletrônicos, tá bom? As ondas eletromagnéticas também são utilizadas por aparelhos de ressonância magnética. São equipamentos grandes que emitem uma onda eletromagnética que é percebida por outro lado do aparelho e eles fazem a leitura por dentro do teu corpo, sem a necessidade de abrir o teu corpo para ver o que está acontecendo. É aí e você tem uma visão colorida, azulada, avermelhada. E aonde está avermelhado é porque deve estar acontecendo alguma coisa que não é saudável. Aquela região está muito quente, ou tem um coágulo de sangue, tem um tumorzinho, ou tá com o órgão tá sofrendo, né? Você está com febre naquela região, a região do teu corpo está muito aquecido porque isso foi lesionado, e as regiões que são lesionadas esquentam mais que outras regiões, porque teu corpo está tentando tratar aquele lado que está, vamos supor, danificado, tá bom? Vamos falar agora das características de uma onda. Aí está o exemplo de uma onda. Está aqui a onda, em azul. É a onda, tá? Gente, geralmente nós representamos a onda assim, né? A gente desenha a onda assim, né? A onda vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, e vai embora. Isso aqui é um exemplo de uma onda, né? Gente, então vamos embora. Vamos lá explicar aqui as características de uma onda. Eu tenho aqui no meu desenho aqui uma onda em azul, né? Desenhado. O comprimento de uma onda. O que é o comprimento de uma onda? Gente, comprimento de uma onda, o que nós chamamos também de ciclo, um ciclo completo, né? É quando a onda sobe e depois ela desce. Toda vez, presta atenção, toda vez que eu tenho uma subida e uma descida, tá? Isso é uma onda completa. Ou eu tenho uma descida e uma subida, tanto faz. Se eu tenho uma descida e uma subida, isso aqui é uma onda completa, é um ciclo completo. Isso é o nosso comprimento de onda. Ó, presta atenção que desse outro lado aqui também, ó, desse outro lado eu também tenho uma subida, eu também tenho uma descida. Pronto, agora eu tenho duas ondas completas, um outro ciclo, tá? Gente, presta atenção no detalhe. Quando eu tenho uma subida e uma descida, é uma onda completa. Eu tenho uma subida, uma descida, uma onda completa. Eu tenho uma subida, uma descida, uma onda completa. Uma subida, uma descida, uma onda completa. Gente, eu já falei para você que uma subida, uma descida, ou uma descida e uma subida é uma onda completa. Já falei isso para você. Quando eu tenho várias vezes isso, ó, uma onda completa, uma onda completa, uma onda completa e uma onda completa. Isso aqui, essa repetição da mesma onda, nós chamamos de frequência. Toda vez que eu tenho uma onda completa, tá aqui, ó, no meu desenho, o que se repete, nós chamamos isso de frequência. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 ondas completas. Então, eu tenho uma frequência de 4 ondas, tá? A frequência é a quantidade de vezes que uma onda se repete. A quantidade de vezes que uma onda se repete é o que nós chamamos de frequência de onda. Tá bom? Tudo bem até aí? Então vamos embora, vamos aprendendo aqui. O que mais eu tenho aqui nesse desenho? Nós temos também aqui, ó, gente, eu falo subida e descida, que é para você aprender logo, mas tem um nome específico, tá? A parte mais alta de uma onda, ó, essa parte mais alta aqui que eu chamo de subida, né? Essa parte mais alta aqui, isso aqui é chamado de crista da onda. A parte mais alta da onda é chamada de crista. A parte mais baixa da onda é chamada de vale. Vai gravando aí que isso eu posso cobrar de você. As características de uma onda, você deve conhecer, tá? Pelo menos nas nossas atividades. Depois você pode até esquecer. Não é correto, mas depois você pode até esquecer. Porque geralmente essas informações, quando a gente vai usando todo dia, a gente fica gravado na nossa cabeça. E quando você passa o tempo e não usa, é normal você esquecer, tá bom? Então vai gravando. A parte mais alta de uma onda é chamada de crista. A parte mais baixa da onda é chamada de vale. Outra coisa, ó. O tamanho aqui, ó. O tamanho dessa montanha aqui, ó. Esse tamanho da montanha aqui é chamado de amplitude. A amplitude de uma onda. Essa parte mais baixa aqui também, ó, essa parte aqui mais baixa, essa parte mais baixa também é chamado de amplitude.
Se eu tenho aqui em cima 2 centímetros de amplitude, né? Embaixo, gente, é também 2 centímetros. Uma onda ela é perfeita. O que tem em cima tem embaixo. Se aqui em cima for 3 centímetros de amplitude, embaixo também, perdão, gente. Embaixo também é 3. Não vai fazer que nem eu, tá? Embaixo também é 3. O que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. O que tem embaixo, eu tenho em cima. Tudo bem? A amplitude, gente, o tamanho dela, ela revela para nós a quantidade de energia que a onda carrega. Quanto maior a amplitude, mais energia a onda carrega. Tá bom? Então, bora. Elementos de uma onda. Pronto. Falei para você que eu tenho esse desenho mais alto aqui, que é a subida, e tenho essa parte mais baixa aqui. Quando eu tenho no mesmo desenho uma subida e uma descida, nós chamamos isso de ciclo, e isso é o que nós chamamos de comprimento de onda, é uma onda completa. Mas grave também isso aqui, ó. Outra informação. Gente, alguns livros também trazem para nós o seguinte: quando eu tenho metade aqui da subida e quando eu tenho outra metade da subida, esse pedaço daqui para cá é uma onda completa também. É também um ciclo. É outra maneira de você representar o comprimento de onda. A mais conhecida é essa aqui que eu mostrei para você. Essa aqui é menos conhecida, as pessoas gravam menos. Mas toda vez que eu tenho, tá, a metade da subida e a metade da outra subida, esse pedaço todinho aqui, ó, esse pedaço todinho aqui é uma onda completa. Vamos lá. Isso aqui você pode ler depois, tá bom, gente? Isso é mais questão de conceito, tá? Ó, a crista é a parte saliente da onda, é a parte mais alta de uma onda. Vale é a cavidade entre duas cristas, ou é a parte mais baixa de uma onda. Comprimento de onda corresponde à menor distância entre dois pontos da onda em concordância de fase. Eu posso dizer também que o comprimento de onda é quando eu tenho a parte mais alta e a parte mais baixa complementando uma a outra. Amplitude é o maior valor da elongação, estando relacionada à energia que a onda transporta, tá? Eu falei para você, né? Eu tenho aqui o desenho da onda, né? Tá aqui, ó. Falei para você que essa parte aqui, ó, essa parte aqui do tamanho aqui dessa montanha, né? Tamanho aqui da onda, isso aqui nós chamamos de amplitude. E quanto maior, mais energia, tá? Frequência é o número de oscilações executadas por qualquer ponto da corda por unidade de tempo. Frequência é a quantidade de onda que se repete, é a quantidade de ciclos que se repete, tá bom? Período corresponde ao tempo de uma oscilação completa de qualquer ponto da corda, tá? Gente, o período é mais ou menos assim. Deixa eu colocar com outras palavras também para você entender. O período é o tempo de formação desse ciclo, é o tempo de formação de uma onda. É o meu período. Exemplo, eu tenho aqui o relógio, um cronômetro, e esse cronômetro vai marcar para mim, né? O cronômetro vai marcar para mim o tempo que eu vou, vamos supor, o tempo que eu vou formar uma onda, o tempo que a onda for ser formada, tá? O tempo que a onda vai ser formada, vai lá. Eu ligo o relógio, tá contando. Pronto, completou a onda. Esse tempo que eu levei para formar a onda, esse tempo que a onda foi executada, que a onda foi criada, é o que nós chamamos de período. É o tempo que corresponde à formação dessa onda, à formação dessa oscilação completa. Tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Equação fundamental de onda. Eu expliquei várias coisas sobre onda, mas não seria física se não tivesse uma equação, se não tivesse uma fórmula. Então, gente, grava aí. Essa aqui é a equação fundamental de onda. A gente vai fazer alguns cálculos relacionados a esta equação para nós aprendermos a manuseá-la. Por enquanto, você tem que saber que ela existe. Depois a gente vai decorando ela e vai aprendendo a usar ela, tá bom? Eu tenho aqui uma onda, tá aqui, ó, tenho aqui uma onda e a velocidade da onda é que a onda está indo aqui para a direita, ó, é o tempo que a onda vai passando para cá. Isso aqui é a nossa velocidade de onda, tá bom? Essa aqui é a nossa equação. Vamos lá. Eu tenho V de velocidade, eu tenho o lâmina,
que é um símbolo grego, que é o comprimento de onda. É como se fosse um Y de cabeça para baixo. É o símbolo grego, é uma letra grega, não é do nosso alfabeto, é um símbolo novo, tá? E o F de frequência, tá bom? Vamos embora. É só para você aprender a fórmula, tá bom, gente? Existe uma fórmula para nós calcularmos a velocidade de onda. Não precisa ser decorando agora. E, eu não sei usar, calma. No exercício de cálculo a gente vai aprender a usá-la, tá? Outra fórmula, frequência. Fórmula da frequência é essa aqui. Frequência é igual a N, que é o número de ciclos, e ΔT, que é o intervalo de tempo que esses ciclos acontecem. Também a gente vai aprender a usar essa equação no exercício, tá? Mas vai gravando. Frequência é o número de ciclos dividido pelo intervalo de tempo que esses ciclos ocorrem, que esse ciclo acontece, que esse fenômeno ocorre, que esse fenômeno acontece. Tá? Período, representado pela letra T. Período, tá, gente? É o inverso da frequência. Período é 1 sobre F. É o inverso da frequência. Tudo bem até aí? Gente, sobre o nosso assunto inicial de introdução a ondas, é isso aí, tá bom?